Legal, então nessa aula a gente vai ver algo chamado Design Patterns, tá? A gente não vai ver todos os Design Patterns, a gente vai ver alguns que vão ajudar a gente a resolver o problema que eu expliquei na aula passada, que é como que a gente conecta o nosso navbar, tá? Ou seja, quando a gente clicar em algum item do menu, como que a gente faz lá no nosso layout ele receber o valor do ID de qual item a gente clicou e aí então ele rodar o nosso current page content e atualizar aqui o conteúdo dentro do nosso main. É isso que a gente vai tentar resolver. Mas antes eu preciso te explicar um pouco mais de teoria e também, como eu comentei na aula passada, provavelmente essa aula aqui vai ser uma daquelas aulas que você vai ter que revisitar. Acho que eu devia até ter colocado uma roupa mais bonitinha, porque eu acho que você vai me ver muitas vezes aqui falando sobre isso e tal. É o típico vídeo que eu, como estudante também, quando eu vou aprender alguma coisa, eu fico voltando naquele vídeo para ver e às vezes eu entendi, mas passa um tempo, eu preciso usar de novo o que foi ensinado naquele vídeo, eu tenho que voltar lá no vídeo para assistir de novo e por aí vai. Então é isso, tá? Mas vamos lá de teoria primeiro para você entender o conceito, tá? E a gente vai falar sobre Design Patterns e se você der uma googlada aí sobre Design Patterns, você vai ver que tem muito livro sobre Design Patterns, você vai ver que tem muito artigo sobre Design Patterns. Então, assim, Design Patterns em JavaScript, tá? É um item, é um tópico, digamos assim, muito importante, tá? E existem vários. E como você aprende Design Patterns? Você aprende estudando, você aprende praticando, você aprende repetindo, tá? Alguns são muito simples e outros são mais complexos. Tá, e eu sei que tudo que eu tô falando é um pouco abstrato, mas ainda assim, tá? Eu abri esse artigo aqui da TopTal e ele tá em inglês, tá? Mas basicamente eu achei legal que o autor ele dá uma visão muito interessante, achei bastante completa a explicação que ele dá. Ele mas ele cita, na verdade, vários design patterns presentes no JavaScript. E em resumo, o que é um design pattern? É um jeito de se fazer algo dentro de programação, tá? É um conjunto de práticas ou um conjunto de... acho que é práticas mesmo a palavra mais correta, tá? É um conjunto de práticas que vão dar um determinado resultado que você espera. Então, por exemplo, para fazer isso que a gente quer aqui, conectar o header ao nosso... page layout ali e tal, e fazer eles compartilharem o mesmo dado, que é o quê? É o ID que a gente vai ter quando a gente clicar no nosso menu. Para a gente atingir esse resultado, existe um jeito que as pessoas, programadores tal, já testaram várias maneiras e eles descobriram que para fazer isso de uma maneira eficaz e que funcione e tal, existe um padrão, tá? Existe um jeito melhor. Então esse jeito melhor ou um conjunto de coisas que você faz, tá, se torna um padrão para atingir esse determinado objetivo, que no nosso caso é esse compartilhamento de informações entre um componente e outro, beleza? Existem outras situações, existem outros problemas a serem resolvidos que aí outros design patterns são utilizados. No nosso caso é isso, esse é o nosso problema e é isso que a gente vai ver agora. Então, isso aqui não é uma aula sobre design patterns em geral, tá? Porque é um assunto denso e aí seria interessante talvez até ter um curso só sobre design patterns, assim como tem livros só sobre design patterns, para você entender o grau de complexidade, beleza? Então, dito isso, feita essa ressalva, o que a gente vai ver aqui? Bom, primeiro eu recomendo, se você conseguir, dar uma lida, vai para a internet, ler sobre design patterns e tal, pode dar uma pausa nesse vídeo aqui para você entender o conceito geral, mesmo eu já tendo te explicado, né? Quanto mais você ler sobre isso, melhor. E o que a gente vai fazer? Bom, como eu disse, esse autor aqui, que é o Marco Missura, tá? Ele colocou várias coisas aqui, vários tópicos, e ele categorizou, ele separou, né, por áreas aqui os tipos de design patterns. E os tipos que a gente vai utilizar, aqui ele separou os tipos, né, as categorias, que é Creational, Structural, Behavioral, Concurrency e Architectural. Provavelmente esses aqui são os mais, ou são todos, né, os design patterns existentes. Eu confesso que eu não conheço esse assunto tão a fundo para dizer se estão todos aqui ou não, tá? Mas o que interessa pra gente é o seguinte, a gente vai usar dois aqui. Um é o Singleton, que é o Creational, eu vou te explicar como ele funciona, o que ele é, beleza? E o outro é o Observer, que está
aqui, tá? E o observer, ele também fica próximo do state. Talvez a gente utilize o state ou não, o conceito de state. Provavelmente, não sei dizer ainda. Eu não fiz isso aqui, tá? Eu não fiz o nosso projeto, tá? Mas eu sei que a gente vai usar isso aqui, então eu já estou te mostrando agora. Então por isso que eu não sei se a gente vai usar o state, talvez sim, talvez não. Vamos lá. Então a gente vai usar esses dois caras aqui inicialmente, tá? O singleton e o observer. E eu já vou te explicar então nessa aula o primeiro deles, que é o quê? É o nosso observer, tá? Como que funciona o observer? Bom, basicamente a gente tem o seguinte. No nosso caso, no nosso exemplo, ele vai fazer alguma coisa que precisa ser executada de um lugar em outro lugar, tá? E aí, o que é esse outro lugar? Esse outro lugar pode ser um lugar apenas ou podem ser vários lugares, tá? E esses vários lugares, ou um que seja, a gente chama de observer. E esse observer, ele fica esperando algo acontecer para depois ele se executar. Então, no nosso exemplo, o que a gente está esperando acontecer? A gente está esperando alguém clicar no menu, certo? Quem que está esperando clicar no menu? É o nosso page layout aqui, certo? Porque ele está esperando alguém clicar no menu para então ele ser informado, ou seja, ele está observando a situação. Ele está observando se alguém vai clicar lá no menu, certo? Então, a gente já começa a entender que o nosso layout aqui seria uma espécie de observer, certo? Porque ele está esperando essa interação, ele está observando para ver se alguém vai lá clicar no menu. Quando alguém clica lá, ele espera o quê? Ele espera que essa ação informe para ele qual página foi clicada. Se foi a sobre, se foi a montar skate, se foi a home e tal. E aí ele consome isso aqui e atualiza o conteúdo, beleza? Então, voltando aqui ao nosso esqueminha, a gente teria aqui, clicou no item do menu, beleza. E aí, a gente tem esse cara aqui do meio, que é esse cara que faz a ponte, tá? É uma função, a gente pode chamar assim, é mais complexo que isso, é um conjuntinho ali de funções e tal, a gente vai ver também. Mas assim, basicamente é o nosso subject, tá? É o assunto, é o que está acontecendo, a gente pode entender assim. E aí o subject, ele faz um procedimento aqui dentro, ele vai ter um conjunto de funções aqui dentro, que faz primeiro o quê? Primeiro, ele vai criar um array de observers, ou seja, ele precisa saber quem que vai ser acionado quando um evento for disparado. Então, no nosso caso, como eu falei agora há pouco, a gente tem o nosso main, tá? O nosso main é um observer e ele precisa ser acionado, tá? Quando alguém clicar no evento, beleza? Então, ele precisa saber quem. E a gente pode ter vários, como eu coloquei aqui, tá? Tem observer... Eu coloquei tudo né? Tinha que ser 1, 2, 3, 4 aqui, mas beleza. Então, ele precisa saber quem, primeiro. Depois, ele precisa saber o que. Esse o que é basicamente qual ação eu vou executar dentro de cada observer. No nosso caso aqui, quando eu clicar no menu, ele vai então saber quem são esses observers. A gente vai ter um observer lá que é o nosso main e ele precisa saber então, beleza, o que eu faço? No nosso caso aqui, o nosso o que é trocar o page content, certo? Essa nossa função aqui serve para trocar o page content, beleza? Aí continua. Como? Na verdade eu acabei de falar, né? É a função. O como então é a função. E aí o quando, tá? Quando um evento dispara. Então, basicamente, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer dentro de um subject, tá? Esse aqui é a primeira, digamos assim, explicação que eu posso te dar sobre o Observer Pattern, tá? E aí, a gente tem aqui, mais a fundo ainda, o que é essa camada aqui do meio, tá? O nosso subject. O nosso subject, ele vai ser uma espécie de elemento central intermediário entre o nosso page layout, entre o nosso main lá e o nosso header, beleza? E ele precisa fazer uma série de coisas e essa série de coisas aqui é que às vezes é complexa de entender. E eu vou tentar te descrever essa série de coisas na próxima aula. Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.